eu sou o professor Felipe, eu sou professor de inglês e nós vamos estar juntos aqui com as nossas aulas para você ter aí uma facilidade na hora de responder as questões de língua inglesa no Enem. Nós vamos abordar várias técnicas de leitura e uma a uma você vai ler as questões e vai saber respondê-las da melhor forma possível. Então nós vamos passar por gêneros textuais, cognatos, referência pronominal, uma série de assuntos a fim de te ajudar a responder tranquilamente, sem nenhum percalço, às questões de inglês do Enem. Então vamos lá? A nossa primeira aula então é de gêneros textuais. Então é sempre importante você localizar aí o tipo de texto justamente para que você foque a sua atenção na hora da leitura. Então nós preparamos para você apenas uma definição do que seria esses gêneros textuais. Então vamos lá? São gêneros textuais todo texto cuja função de comunicação é identificada facilmente pelo leitor. Estes textos têm finalidade específica e possuem características próprias. Então, ao focalizar a sua atenção no tipo de texto, o que você precisa fazer? Analisar o formato, a forma que naquele texto está. Então, analisar o formato, se é uma receita de bolo, se é um poema, se é um texto em prosa, isso tudo ajuda você a economizar no tempo. Então nós temos alguns passos aí. O primeiro passo é o formato. Então você vai analisar, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o formato do texto. Então nós temos lá uma receita de bolo, muito bem, você foca na atenção. Se você tem lá um poema, tem um eu lírico ali, precisa tomar um pouco de cuidado. Se é um texto em prosa, muito provavelmente você tem algumas informações mais específicas, ok? A segunda etapa é a estrutura gramatical. Então você tem lá uma estrutura gramatical para cada tipo textual. Então, se você tem uma receita de bolo, talvez, você não vai encontrar tempos verbais. Você vai encontrar substantivos, advérbios, adjetivos, medidas de peso. Se você tem, por exemplo, uma charge, os tempos verbais são simples. Então, você vai encontrar um simple present, um simple past. Então, cada tipo textual tem uma estrutura gramatical diferente. O outro tópico é o vocabulário específico. Então, é aquilo que eu falei, se na receita de bolo você não encontra tempos verbais, verbos propriamente dito, você encontra substantivos, adjetivos, advérbios. Numa charge, por exemplo, você tem um vocabulário já um pouco mais específico, um vocabulário mais denso, mas ainda assim simples, porque o intuito da charge é justamente fazer com que o público maior entenda a mensagem. Já num texto em prosa, você já tem um vocabulário bem mais denso, você tem tempos verbais complexos, então você precisa tomar bastante cuidado. E o último são os recursos tipográficos. Então, se você, por exemplo, pegar um texto jornalístico, você tem recursos tipográficos diferentes. Então, às vezes você tem um negrito, uma cor diferente na letra, um tamanho de fonte diferente, justamente para poder chamar a atenção do leitor. Ok? Então, ao prestar atenção nos tipos de texto, o leitor foca a sua atenção em um determinado assunto a fim de localizar as informações de forma eficiente. Ok? Nós preparamos aí alguns tipos textuais que vocês vão analisar conosco. Então, o primeiro aí é a receita culinária. Então, você pode ver que tudo aquilo que nós falamos anteriormente é verdadeiro. Você não tem tempos verbais, você não tem verbos, você tem aí substantivos, você tem as marcações de medida, então você tem lá 200 gramas, 225 gramas, o próprio formato de disposição das ideias, então você tem tópicos, então você não precisa se preocupar com tempos verbais, cognatos, nada disso, foca a atenção no formato do texto. O segundo tipo textual que nós vamos ver é a tira cômica. Então olha só, aqui a gente já tem uma estrutura mais complexa. Então eu tenho um tempo verbal, vocês podem perceber ali, leiam comigo. The bad news is everyone failed the vision test. Então a má notícia é que todos falharam no teste de visão. Você pode perceber que eu tenho lá o verbo is, o verbo to be no presente. Então o vocabulário da charge, da tira cômica ou simplesmente da tirinha é um vocabulário simples. Você não vai precisar se preocupar com estruturas complexas da língua inglesa. Então isso já poupa e economiza o seu trabalho na hora de fazer as questões do Enem.
O terceiro tipo textual que nós vamos ver aí é justamente o jornal. Olha só, eu tenho a capa de um jornal, você pode ver os recursos tipográficos, eu tenho lá a cor de letra, eu tenho um negrito, eu tenho cores diferentes, tamanhos diferentes de letras, justamente para chamar a atenção do leitor para aquela determinada informação. Então isso é sempre muito importante para você. Observar o gênero do texto, analisar a forma em que as informações estão inseridas para que você poupe o seu tempo na hora do exame do Enem. Lembre-se que você não encontrará somente as questões de inglês, você tem questões de todas as disciplinas. Então, todo o tempo que você puder economizar é de grande valia para você na hora de você fazer aí uma prova tranquila. Então nós temos aí, pessoas, uma questão para analisar. Vamos lá. Então, a primeira questão, nós vamos aí analisar também esses gêneros textuais e ver como que esses tipos de texto aparecem na prova do Enem. Então, vamos à primeira questão. Olha lá, eu tenho uma charge. Então, o que você precisa prestar atenção? Justamente é que a informação não verbal, a figura, ela ocupa o centro da questão. Então, você observa, analisa toda aquela imagem, você vê ali uma moça, você vê uma menina, você precisa prestar atenção que a moça mais velha está com um giz na mão, e isso indica que ela é uma professora. Então, provavelmente, a situação da charge é entre uma aluna e uma professora. Depois que você fez essa primeira análise deste gênero textual, que é a tira cômica, você vai para o que está escrito, porque a questão envolve tudo, não é somente a figura. Então vamos ver ali? Acompanhem comigo. My report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I'll send it to you telepathically. Então agora, vocabulário simples. Eu não tenho tempos verbais elaborados, porque o intuito da tira cômica é justamente fazer com que a grande parte dos leitores entendam a sua mensagem. Precisa prestar atenção que, já que é uma tira cômica, uma tirinha, você pode ter um efeito de ambiguidade, um efeito cômico, então muito cuidado. Agora vamos ler novamente e aí fazer a compreensão. My report is about, o meu relatório é sobre how important it is, o quão importante é economizar papel, electricity, eletricidade, and other resources, e outros recursos. I'll send it to you telepathically, eu lhe enviarei telepaticamente. Então, olha só o que a danadinha da aluna está querendo dizer para a professora. Então, o relatório dela é justamente para economizar recursos. Então, ela tenta convencer a professora de que sim, ela fez o relatório. Agora, um detalhe importante, para quando que é esse relatório, esse trabalho escolar? Vocês podem observar lá na tirinha que nós temos algo escrito na suposta lousa. Então, eu tenho lá, reports due today. Eu não tenho data, eu não tenho um número, 14 de setembro, mas eu tenho a palavra today, ou seja, hoje. Então, os relatórios, o trabalho escolar é para este momento e ela está aí, a nossa aluna, em apuros. Agora, depois da interpretação do texto, vamos ver como que aparece a questão. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extraclasses e marquem uma data para as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. Então, olha só, nós já fizemos a interpretação da tira cômica, já observamos todo o ambiente, a figura, já fizemos tudo isso. Agora vamos para as alternativas. É sempre importante você, aluno, observar, ler cada alternativa com muita atenção, a fim de que você tenha aí uma resposta satisfatória, que você possa encontrar a resposta certa. Então vamos lá? Alternativa por alternativa? Então vamos lá. A. Discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. B. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. C. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios.
Será que ela está sugerindo algum tipo de ideia, pesquisa? Não falou nada disso. A menina tenta convencer a professora de que fez o relatório. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho? Não, ela não está reclamando nada. Os relatórios são para hoje, os alunos devem entregar os relatórios hoje. Olha lá na nossa charge. Today, hoje. E a alternativa E, convencer de que fez o relatório solicitado. Então, olha só, pessoas, nós temos aí uma informação importante. A gente não interpretou que ela está tentando convencer a professora de que fez o trabalho? Então, a nossa alternativa, evidentemente, é a alternativa E, convencer de que fez o relatório solicitado. E aonde que eu posso ver a justificativa para essa alternativa? Então, nós temos lá no seguinte trecho. My report is about how to save paper. O meu relatório é sobre como economizar papel. I'll send it to you telepathically. Te enviarei telepaticamente. Então, nós temos aí a justificativa para a alternativa E, ok? Então, vamos agora para a questão número 2. Então, a questão número 2, nós temos o seguinte. Temos lá, Viva la Vida, Coldplay. Então, nós temos uma letra de música. Vocês então percebam que o Enem utiliza-se de vários gêneros textuais. Então, nós vimos na primeira questão uma charge, uma tira cômica e agora uma letra de música. Então, fiquem muito atentos. Quando eu tenho letra de música, eu estou falando de poema. Eu tenho um eu lírico, as estruturas são mais simples, porque a função da música justamente é a letra casar com a melodia. Então, as estruturas não podem ser muito complexas. Então, vamos fazer a leitura do texto? Vamos lá. Então, eu tenho lá, I used to rule the world. Eu costumava dominar o mundo. Seas would rise when I gave the world. Os mares se ergueriam quando eu desse a palavra. Now in the morning I sleep alone. Agora pela manhã eu durmo sozinho. Sweep the streets I used to own. Varro as ruas que eu costumava dominar. I used to roll the dice. Eu costumava jogar os dados, dar as cartas, dar as ordens. Feel the fear in my enemy's eyes. Sentir o medo nos olhos do meu inimigo. Listen as the crowd would sing. Escute enquanto a multidão grita. Now the old king is dead, long live the king. Agora o rei está morto, vida longa ao rei. 1 minute I held the key. Em 1 minuto eu segurava a chave. Next the walls were closed on me. No minuto seguinte as paredes, as muralhas se fecharam para mim. And I discovered that my castle stand. E eu descobri que o meu castelo ficava upon pillars of salt, pillars of sand. Sobre pilares de sal, pilares de areia. Bom, então percebam. Nós temos uma estrutura um pouco mais complexa do que a tira cômica. Então, fiquem atentos. Se você precisar fazer 1, 2 leituras do texto, isso é normal. Só precisa tomar um pouco de cuidado quando você sente a necessidade que você tem de ler 3, 4 vezes, porque muito provavelmente o seu tempo vai estar, você está contra o relógio, você tem várias questões, então muito cuidado com o tempo, não pode deixar o tempo rolar solto, se programe para responder cada questão. Então vamos ver como o exercício se apresenta aí. Então vamos lá. Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçadas pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, analisando alternativa por alternativa. Você já fez a compreensão de texto, você já fez a leitura da letra da música, então muito cuidado agora nas alternativas. Vá com calma e leia uma por uma. Vamos lá? Alternativa A. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Alternativa B. Almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Alternativa C. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Toma cuidado, hein? Ele tinha poder antes e agora não tem mais. Então, você já pode até descartar a alternativa C. Alternativa D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo.
Não, 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 não. Não falou nada de esforço. Ele tinha o domínio e depois o que aconteceu? Ele perdeu tudo, ok? E a alternativa E tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Então, depois de você fazer uma leitura atenta das alternativas, você evidentemente volta um pouco ao texto, faz uma segunda leitura, justamente para ver se você consegue encontrar alguma informação aí. Então, volta lá no texto e tente ler os primeiros versos. I used to rule the world. Eu costumava dominar o mundo. Então, se eu falo costumava dominar o mundo, evidentemente que nós estamos falando de hábito passado. Então, isso não acontece mais. Ele tinha o domínio e, por algum motivo, esse domínio se foi. Ele não mais é o manda-chuva da parada. Seas would rise when I gave the word. Os mares se levantariam quando eu desse a palavra, quando eu desse a ordem. Now in the morning I sleep alone. Agora pela manhã durmo sozinho. Sweep the streets I used to own. Então varro as ruas que eu costumava dominar. Então, só nesses primeiros versos você já pode encontrar a resposta para o exercício. Qual que seria essa resposta, então? A nossa alternativa A. Costumava ter o mundo a seus pés e, de repente, se viu sem nada. E aonde que eu posso encontrar a justificativa para essa alternativa? No seguinte trecho. I used to rule the world. O primeiro verso da nossa música. Eu costumava dominar o mundo. Now in the morning I sleep alone. Agora, pela manhã, eu durmo sozinho e varro as ruas que eu costumava dominar. Então vejam que é importante fazer a leitura do texto todo, mas por vezes você encontrará no início do texto a resposta para a questão. Então, sempre bom você ler a questão primeiro, depois fazer a leitura do texto, aí fazer uma, duas leituras para ver se você conseguiu captar toda a mensagem daquela questão proposta, ok? Vamos para a questão número 3, então? Então vamos lá. Questão número 3, olha lá. Nós temos o seguinte, um outro gênero textual. Então vocês podem perceber aí, o que nós temos? Um diálogo. Então, estruturas mais complexas, muito provavelmente estamos falando aí de uma linguagem informal, ok? Então você já pode se pressupor isso. Então, uma linguagem informal, é um diálogo, algo do dia a dia. Então, duas pessoas estão conversando. E quando duas pessoas conversam, elas conversam naturalmente, com interrupções, talvez uma gíria. Então, fiquem atentos a essas expressões aí. Vamos fazer a leitura desse diálogo? Então, vamos lá. Eu tenho lá, o Linguini fala o seguinte. Listen. I just want you to know how honored I am to be studying under such a... Escute. Eu apenas gostaria de que você saiba o quão honrado eu estou em trabalhar aqui. Olha só, a personagem seguinte, ela já interrompe imediatamente a fala do Linguini. E olha o que ela fala. No, listen, não, escute aqui. I just want you to know exactly who you are dealing with. Eu apenas quero que você saiba com quem você está lidando. How many women do you see in this kitchen? Quantas mulheres você vê nessa cozinha? E olha, fez uma pergunta mais ríspida. Aí ele responde, well, Então ele fica na defensiva e ela já retruca imediatamente em cima. Only me. Why do you think that is? Por que você acha que aquilo acontece? Because high cuisine, porque a alta cozinha, a alta gastronomia is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men. Porque a alta cozinha, a alta gastronomia foram regras construídas em cima de homens velhos, regras antiquadas. Rules designed to make it impossible for women. Regras feitas justamente para evitar que as mulheres entrem neste ambiente. For women to enter this world, but still I'm here. Mas ainda assim eu estou aqui. How did this happen? Como que isso aconteceu? E aí o Linguini fala, ele está na defensiva, porque ela está intimidando. Well, because you, e ela já interrompe novamente. Because I'm the toughest cook in this kitchen, porque eu sou a cozinheira mais durona desta cozinha. Então ela mostra para ele quem é que manda, ela não quer intromissão na área dela. Agora,
Feita a leitura desse diálogo, nós vamos para a questão propriamente dita. Então vamos lá. The dialogue shows that Colette wants to. O diálogo mostra, então o verbo to show, mostrar, está no presente. Então, muito provavelmente, a nossa resposta está no texto. Fique atento ao enunciado. O texto afirma que, segundo o texto nos mostra. Então, você sempre vai encontrar as informações ali, no corpo textual. Então vamos lá. Ela quer nos mostrar que a Colette quer o quê? O que a Colette quer mostrar para o Linguini? Prove she's a good cooking teacher. Provar que ela é uma boa professora de culinária. Será que ela quer ensinar o Linguini alguma coisa? Não. Ela está falando para ele quem é que manda naquele pedaço. B. Convince Linguini he is a bad cook. Convencer o Linguini de que ele é um cozinheiro ruim? Não necessariamente, ela apenas está demarcando o território, né? Naquela cozinha é ela quem manda. Alternativa C, transform high cuisine in France, transformar a alta gastronomia, a alta cozinha na França. Nada a ver. Prepare Linguini to replace her, preparar o Linguini para substituí-la? De maneira alguma, justamente é o que ela não quer. Make clear that she is the boss, certificar-se de que ela é o chefe, que ela é quem manda ali. Então vamos ver qual é a nossa resposta? Resposta, então, alternativa E. Make clear that she is the boss. Certificar-se de que ela é a chefe, ela que é a manda-chuva do pedaço. E aonde que eu posso ver a justificativa para essa alternativa? No seguinte trecho, vamos ver, acompanhe a leitura comigo. No, listen. Não, escute aqui. I just want you to know, eu apenas quero que você saiba exactly who you are dealing with. Exatamente com quem você está lidando. How many women, quantas mulheres do you see in this kitchen? Você vê nessa cozinha. E aí ele fala, well, bem, e aí ela já corta imediatamente. Only me, somente eu. Então, evidentemente que você precisa focar a sua atenção nos gêneros textuais, só para recapitular um pouquinho, observar a forma na qual o texto está inserido. Isso é muito importante porque foca a sua atenção na hora de procurar as informações daquele texto, ok? Então, essa foi a nossa aula, você aprendeu aí a localizar os gêneros textuais e aí lembre-se sempre, lá no seu exame, você não vai apenas utilizar uma técnica, você vai utilizar todas juntas. Mas por hora é somente essa e até a próxima aula. Até logo!